Olá, pessoal. Eu sou a Josi Rodrigues e vocês estão no canal Josi Rodrigues Costura Criativa. Hoje nós vamos aprender a fazer esse barradinho aqui, ó, em patchwork. Se você já gostou, pega aí, anota todos os materiais que eu vou estar falando no próximo bloco e venha para a aula para a gente seguir. Fiquem com Deus e até o próximo bloco. Bom, gente, então como nós vimos aí no primeiro bloco, né, esse lindo barrado em patchwork, agora a gente vai para os materiais, medidas e como a gente vai aplicar cada quadradinho no quadrado maior. Então, para este trabalho, a gente vai precisar, eu escolhi um tecido aqui florido, de 5 blocos. Eu tô usando tricoline 100% algodão, de 12 por 12, um quadrado, tá? São 5. E nós vamos também utilizar 4 quadradinhos de 6 por 6 para cada bloco. Eu vou separar um pouquinho aqui, só para vocês verem, ó. Ó, este bloco, um bloco, eu vou precisar de 4 quadradinhos de 6 por 6. Cada bloco de 12 por 12 vai ter 4 quadradinhos de 6 por 6, ok? O quadradinho de 6 por 6, a gente vai ter que riscar ele aqui no meio, todos os 4, tá? De cada pecinha que a gente vai fazer, tem que ser riscado ao meio, olha, todos estão riscados aqui, ó. Pode riscar com caneta normal mesmo, tá? E se você também tiver aquela que apaga fácil, pode riscar com ela também. A gente vai precisar muito do ferro de passar a roupa. Eu já vou falando o que a gente vai precisar, porque às vezes a pessoa, né, ela fala assim, assistiu o vídeo e não viu o que é que ia precisar. Sempre a Josi deixa embaixo aí do bloco de anotações aí, né, da descrição do vídeo, tudo que vai ser usado. Então, nós vamos utilizar uma máquina de costura, vamos utilizar régua, caneta, desmanchador de costura, tudo vai ser mostrado durante a aula, tá? Nessa primeira aula, eu vou fazer com vocês o barrado. Na segunda aula, que já tá quase pronta também, que eu já deixei tudo arrumadinho, a gente vai precisar de mais coisas. Isso daqui você faz assim, é muito rapidinho de fazer, então a gente não tem assim o que demorar a fazer. Você pode fazer, eu fiz com 5 por causa do meu pano de prato, mas se você for aplicar, você pode aplicar onde você quiser, numa barra de toalha, numa barra de lençol, num barrado de lençol, num barradinho de fronha, onde você quiser. No meu caso, eu tenho uma encomenda muito grande, né? Graças a Deus, e foram feitas várias barras, vários barrados em patchwork. Esse eu achei muito bonito, então eu quero explicar para vocês. Então, vamos ao passo a passo. Para a gente começar a fazer, o que eu achei muito interessante para melhorar pra gente, né? Eu dobrei ele aqui ao meio aqui, ó, para não ter assim aquele perigo assim de, eu costurei no lugar errado, né? Então tem que prestar bastante atenção. A minha câmera está balançando por causa do tripé que está em cima da máquina. Olha, então eu dobrei ele ao meio aqui, achei meu meio, né? Eu tenho que posicionar esse tecido aqui. Então eu vou colocar aqui bem aqui no meio aqui, ó. Ó, ele tá no meio aqui, tá certinho aqui. Só endireitar aqui, ó. Porque agora a gente tem que ir pra máquina e costurar aqui. Daqui até aqui.
E a gente vai fazer isso já. Bom, nesse passo, a gente vai ter que fazer assim, ó. A gente marcou o meio e a ponta sempre tem que ser pra lá, ó. Tá vendo, ó? Vai sempre nessa direção assim. A gente costura um e vai ficar assim, ó. Vai costurando um por um. A gente tem que costurar os 4 lados, uma vez cada um, tá? Não pode costurar todos os 4 de uma vez, porque tem um passo que a gente precisa fazer. Esse já foi costurado, ó, já costurei aqui, ó. Agora, a gente faz o quê? A gente pega essa peça aqui, que a gente costurou aqui, dobra esta parte pra cá. Eu vou vincar mesmo com a minha unha, tá? Porque a gente vai passar no ferro, vai ter que passar a mesma ferro. Aí, ela vai ficar assim. O próximo passo é o quê? Pegar a tesoura, virar essa peça pra cá, olha. Vira ela pra cá. Abre ela, olha, eu vou abrir perto de vocês. Abre, né, aqui. Põe essa parte pra cá e essa onde tá essas duas, a gente elimina. Deixa mais ou menos meio centímetro aqui, tá? Não corta muito perto da costura pra não ter o perigo de desmanchar, ó. Aí, a pecinha que sobrou, a gente elimina ela, que a gente não vai precisar dela. E a gente vira essa peça pra cá. Aí, a gente faz o quê? A gente vinca com a unha, aqui. Pega a próxima pecinha, que todas tem que estar riscada, tá, gente? Pode riscar no mesmo sentido, só que na hora de pregar, tem que ser no sentido que a Josi tá mostrando. Nós vincamos o meio, agora a gente pega a próxima peça e coloca aqui, ó. Posiciona bem no meio, ó, o meio, meu meio tá bem aqui. Posiciona ela bem ali no meio ali, ó. Quem tiver medo, assim, de... Ah, eu estou com medo, assim, tô morrendo de medo de fazer e coloca o alfinete. E vamos passar uma costura aqui, reta. Bem no... A linha da costura tem que estar bem aqui, os pontinhos bem no meio. Então, eu passei aqui, depois eu recorto, igual eu fiz desse lado, vinco, né? Vou passar, colocar nos 4 lados, tá? Lembrando sempre que a costura tem que estar o quê? Sempre nessa posição. Ela vai ficar assim, depois de tudo cortadinho, ela vai ficar assim, ó. Lembrando vocês, se o tecido de vocês tem sentido, procure procure trabalhar no sentido tudo certinho. O meu tem aqui, a florzinha pra lá, pra cá, ele é de vários sentidos. Então, eu não me preocupei com isso, tá? Depois que a gente recortar, eu já levei lá no ferro, eu viro ele pro avesso, ó. Passo bem passadinho, eu não abro a costura. Passo bem passadinho ele, e a gente vai fazer isso aqui nos 5, eu fiz em um, né? Mas a gente tem que fazer nos 5 quadrados de 12 por 12, utilizando os 4 quadradinhos de 6 por 6. Então, já que a gente já chega aqui para mostrar como é que ficou. Bom, depois que a gente fez os nossos quadradinhos, né? Costurou todos os nossos quadradinhos nos 5 blocos de 12 por 12, ele ficou assim. O meu deu 5 blocos, porque é o tamanho do meu pano de prato, do barrado do meu pano de prato. Meça o seu trabalho que você deseja fazer, meça o tamanho do primeiro paninho que você fizer, né? Do primeiro quadradinho que você fizer, para você saber mais ou menos quantos quadradinhos você tem que fazer do patchwork. Agora, gente, é assim, ó. A gente vai ter que unir de 2 em 2
E sempre a gente vai precisar, nesse caso, principalmente se o tecido tiver direção, né? No meu caso, tanto a florzinha tá pra lá, como ela tá pra cá. Então, não tem muito, assim, detalhe. Mas se tiver, preste bastante atenção para não colocar o tecido do meio aqui, para ele não ficar de cabeça para baixo, tá bom? Agora, a gente vai unir essa parte com essa. Então, o que que a gente faz? A gente posiciona aqui, bem no meio aqui, ó, pra ficar bem certinho aqui, ó. E coloca o clips, ou eu tô usando aqui o alfinete. Eu vou unir de 2 em 2 aqui e vai sobrar um. Ó. Aí, eu vou acertar aqui e eu vou passar um pezinho de máquina aqui. Se for a máquina se for máquina industrial, é 1 centímetro. Se for a industrial igual a minha, é 1,5, tá? Então, tá certinho aqui, ó, tá? Vou deixar pronto aqui para depois eu acertar certinho as pontinhas e costurar. A mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, ó. Eu vejo aqui certinho aqui a posição, ó, coloco frente com frente do tecido. Tá balançando, gente, porque tá em cima da minha máquina aqui, meu tripé. Isso daqui é muito importante a gente fazer, ó, pra dar super certinho aqui, ó. Ó, posicionar bem aqui, ó, aí você olha ali, ó, tá certinho. Coloca o alfinete ou o seu clips e costura. Se fosse 6, você costuraria de 2 em 2. No nosso caso, que eu vou acertar aqui, porque coloquei o clips, depois acertando ali, ele acerta aqui também os lados aqui. Vai sobrar um aqui pra mim, tá? Depois que eu unir esses dois aqui, eu trago pra vocês verem como é que ficou. E a gente vai fazer a mesma coisa na junção desse outro, dos dois que já estão costurados, ok? Já os pares costurados aqui, eu ainda não passei ainda, porque a gente vai ter que fazer mais uma vez a junção, né? Então, a gente fez aqui a junção destes dois e desses dois aqui. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, pegar esse com esse daqui, fazer a mesma coisa que a gente fez lá no comecinho que eu mostrei pra vocês. Posicionar aqui, colocar o alfinete aqui. Só que daí, esse daqui, a gente já vai fazer o quê? Já vai, posicionar esse daqui pra gente já costurar tudo junto aqui. Vou colocar mais um aqui na ponta aqui, o que sobrou, porque o meu deu ímpar, né? Então, eu vou posicionar o outro aqui, ó, sempre frente com frente, deixa eu ver aqui, esse aqui. Deixa eu ver o lado aqui, certinho, peraí que eu já... Tá, certinho, ok. Eu gosto de ver se tá tudo certinho pra não fazer diferente. Aí, eu vou posicionar, vou posicionar aqui. Ó, fica meio torto aqui, mas na hora que eu for costurar, eu encaixo certinho aqui, tá, gente? Aqui é difícil de segurar aqui, posicionar, mas na hora que a gente vai passar a costura, é mais fácil de estar posicionando. Então, eu já deixei tudo aqui, o esquema tudo montadinho aqui, pra fazer a união dos 5 quadrados. Já que eu trago pra vocês. Ah, lembrando que eu vou ter que, depois que eu costurar, né, fizer a união, eu vou ter que abrir essa costura do meio aqui. Aí, eu já vou trazer ele passado pra mostrar pra vocês como é que ficou. E o nosso barradinho ficou assim. Vocês estão vendo como que ficou bonito, olha? Ele tá muito grande, não dá pra colocar aqui, ó. Então, ó, no meu pano de prata, ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Vai acontecer com frequência, ou às vezes não, de alguns sair assim, né? Um pedacinho aqui. É raro quando a gente mede tudo certinho, é raro, mas assim, acontece, né, gente? Então, o que que a gente faz depois que a gente uniu as peças? A gente vira ela pro avesso, vai no ferro e passa tudo aqui com a costura, aqui ela deitou, mas ela tá aberta, viu, gente? Aqui, ó, tá deitada, quer dizer,
Ela abriu, mas ela tá deitadinha. Abre a costura onde você uniu as pecinhas aqui. Depois você vira ela de novo e passa com cuidado para tá tudo certinho para alinhar. Agora, gente, a gente vem refilando as beiradinhas aqui para deixar tudo do tamanho perfeito. Eu vou fazer isso, vou refilar tudo certinho, vou trazer para vocês verem como é que ficou o nosso barradinho. Eu só vou ensinar isso daqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que o nosso acabamento, como que vai ficar se a pessoa quiser fazer em numa toalha, ou numa fronha, ou no barrado de mesa. Eu vou mostrar para vocês o tamanho do viés que eu tô usando aqui, com o mesmo tecido do meio, para fazer o composê. Então, eu vou refilar aqui, trazer ele refilado certinho e dar o acabamento com vocês aqui. Bom, gente, depois que eu uni os quadradinhos, vocês viram que ficou as beiradinhas aqui, né? Algumas beiradinhas aqui que tava sobrando. Eu primeiro passei ele, virei ele pro avesso, abri as costuras que fazem a junção dos quadrados, virei pro lado direito, passei também, depois eu refilei para ficar tudo do mesmo tamanho, tá bom? Agora, gente, esse foi o trabalho de hoje, mas eu vou mostrar para vocês quem quiser fazer um acabamento. Ah, Josi, mas esse barrado não tem acabamento? Tem, vocês vão ver na próxima aula, mas eu já vou adiantar para vocês. Eu aqui cortei 2 faixas do mesmo tecido do meio, de 3 centímetros de altura, né? Aqui, ó, de altura, e pelo mesmo comprimento da minha faixa. Só que eu cortei um pouquinho maior, porque eu gosto de cortar sempre um pouquinho maior, porque na hora da junção dos quadrados, a gente vai abrir. Ele pode ficar tanto maior, quanto ele pode ficar menor, né? Então, eu prefiro fazer maior, para não perder as 2 faixas, que é o meu viés. Eu vou fazer o que em cima? Eu posiciono aqui em cima, olha. O que eu fizer na parte de cima, eu vou fazer na parte de baixo, para dar o acabamento e eu poder fazer com vocês depois a aula do pano de prato. Põe aqui, bem em cima aqui. E aqui, eu coloco o meu pezinho da máquina aqui e faço uma costura reta, tá? Depois eu viro ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Só para vocês terem noção, mais ou menos, que na próxima aula vocês vão ver como é que vai ficar. Eu passo, pego, costuro, né? Faço o retrocesso início final, viro a faixa pra lá, abro a costura da faixa. E ela vai ficar assim. Do que eu fizer pra lá, eu vou fazer pra cá. Aí eu vou colocar, ó, frente com frente do tecido novamente aqui pro lado de baixo. Vou passar a costura e ela vai ficar assim, ó. Eu tô mostrando mais ou menos como é que é o acabamento, porque a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Então, a nossa aula de hoje foi essa do patchwork, do barrado de patchwork, que a gente pode estar aplicando em várias peças para ficar bonito. Gente, a nossa peça foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e não se esqueçam nunca que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Fiquem com Deus.